Oi, gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Patrícia Chente. Eu moro aqui na Inglaterra e eu tô sempre por aqui mostrando pra vocês lugares lindos, falando sobre informações úteis e tudo mais. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto que é muito procurado pelas pessoas, pelos brasileiros que acabam de chegar ou que já estão aqui há um certo tempo, que é sobre a habilitação. Isso é um mistério para muita gente. Muita gente se pergunta: eu posso usar minha habilitação brasileira aqui na Inglaterra? E eu acompanho mesmo lá em alguns grupos no Facebook. Existem muitas questões relacionadas a essa, com várias respostas divergentes. Pessoas que falam uma coisa, outras falam outras coisas, então a gente acaba ficando louca, sem saber o que fazer, sem saber no que acreditar. Então eu vim aqui hoje contar pra vocês a minha experiência particular, porque eu acabei de pegar a minha habilitação, ela chegou essa semana, então eu vou pegar a minha experiência pra contar pra vocês do começo ao fim, como fazer e o porquê adquirir uma habilitação inglesa. Tá? Eu já gravei esse vídeo esses dias, só que eu gravei um vídeo só falando sobre tudo e ele ficou com 1h30 de tamanho. Então eu estou gravando novamente com um novo propósito, que será fazer um vídeo 4 em 1. Ou seja, primeiro eu vou falar sobre tudo, sobre como que funciona, se você pode ou não utilizar a sua habilitação brasileira, ou se você pode usar uma habilitação europeia, o porquê decidir fazer uma habilitação inglesa, como funciona o seguro, ou seja, aquelas primeiras questões que te faz tomar a decisão se você vai fazer a sua habilitação inglesa ou não. Então, no próximo vídeo, eu vou explicar como que você vai começar todo o processo, como que você vai adquirir a sua habilitação provisória, fazer a sua prova teórica, depois a sua prova prática. Vou falar pra vocês detalhadamente, assim como eu sempre gosto, por isso que os meus vídeos costumam ficar longos, porque eu gosto de explicar detalhadamente assim como eu gosto de assistir vídeos. Então, eu acredito que quem tá assistindo esse vídeo é porque tem o interesse em ter uma habilitação, então eles vão querer saber detalhadamente como funciona. Então, a minha tá fresquinha, tipo assim, hoje é terça-feira e ela chegou sábado passado, ou seja, tá super fresquinha. Então eu vou passar pra vocês tudinho como que funcionou, por que que eu decidi, tá bom? Então, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se for do seu interesse, você decidir, eu vou fazer a minha habilitação, então vá para o próximo vídeo que será postado logo em seguida, explicando o passo a passo de como fazer cada etapa, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Então, a primeira pergunta mais vista lá nos grupos de Facebook é: eu posso usar a minha habilitação brasileira na Inglaterra? Então, você pode sim utilizar a sua habilitação brasileira na Inglaterra desde que você esteja com a habilitação internacional junto. Você precisa estar com as duas juntamente com o seu passaporte, porque a habilitação brasileira ela é válida aqui na Inglaterra a partir de 1 ano depois da sua entrada. Então, caso, sei lá, que quase não é de ter muita blitz, tá, pessoal, se comparado ao Brasil. Mas uma vez ou outra tem, uma vez ou outra, sei lá, você tá passando por alguma situação na rua e um policial te vê e simplesmente acende a sirene e pede para você parar, então você tem que estar com todas as documentações para apresentar. Então não é uma coisa tão comum de se ver igual é no Brasil, mas existe sim. Então você tem que estar com a sua habilitação brasileira, juntamente com a PID, que é a habilitação internacional, e juntamente com o seu passaporte, para poder provar que você ainda está dentro do seu 1 ano de validade aqui, certo? Agora, a questão é, um problema que eu tive, mas que já uma amiga minha não teve, que ela conseguiu resolver nessa situação, mas eu não consegui, e eu quero deixar bem claro para todos vocês, para poder estar ajudando, uma ajuda que eu gostaria de ter tido no começo. Eu não consegui colocar seguro no carro no meu nome usando a minha habilitação internacional, a minha habilitação brasileira. Eu não consegui. Eu e meu esposo é húngaro, para quem não sabe, então ele tem habilitação europeia, húngara, que foi transferida para a inglesa.
Então ele tem, para ele não tem nenhum problema, ele usa seguro, coloca seguro, renova seguro anualmente, não teve nenhum problema. Então, ele tem, quando ele foi renovar o último seguro dele, porque é renovado anualmente, ele tentou colocar, né, a minha habilitação brasileira internacional incluída no seguro para poder eu também estar dirigindo, porque eu ainda estava no prazo de 1 ano depois da minha chegada. Só que nós tentamos contato com várias seguradoras, várias, e eu acabei desistindo porque nenhuma aceitou a minha habilitação internacional. Então eu desisti de dirigir praticamente porque eu não encontrei. Mas é aquela história, cada caso é um caso, ou cada persistência também pode fazer uma certa diferença, porque eu acabei de descobrir que uma amiga minha, brasileira também, está dirigindo aqui na Inglaterra com a habilitação brasileira dela, juntamente com a PID. E ela tá dentro do prazo de 1 ano dela e conseguiu encontrar a seguradora e está dirigindo tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. Então, ela vai me enviar o nome da seguradora que ela conseguiu e eu vou deixar anotado aqui para vocês na descrição do vídeo. Caso você ainda esteja no prazo de 1 ano e que esteja com todas as suas documentações válidas, que é a sua habilitação brasileira válida, tá? Não pode estar vencida. A sua habilitação internacional, você tá com o seu passaporte dentro do prazo de 1 ano, então você pode entrar em contato com essa seguradora, que eu vou deixar escrita aqui, que é a mesma que essa minha amiga tá usando e pra ela deu certo. Ela me falou que ela achou que ficou um pouquinho mais caro do que se ela estivesse utilizando a habilitação europeia ou inglesa mesmo, né? Mas foi pouca coisa. Ela falou que foi em média de umas 20 libras só de diferença, que vale a pena para quem acabou de chegar e já tá aí querendo dirigir, querendo trabalhar, querendo resolver sua vida, certo? Então ela procurou, ela foi atrás, ela encontrou essa seguradora, que agora vai ficar mais fácil para vocês, porque eu vou indicar essa seguradora aqui. Lembrando que não foi eu que usei, mas ela tá usando e tá satisfeita, então vai ficar anotado aqui pra você entrar em contato e assim facilitar a sua vida. Já pra mim foi um pouquinho mais difícil, porque, gente, nós procuramos e eu não consegui encontrar nenhuma seguradora que aceitasse, então eu fiquei sem dirigir aí até vencer o meu prazo de 1 ano, né? Depois que venceu o meu prazo de 1 ano, que eu já estava aqui na Inglaterra, então mesmo que eu quisesse, eu já não podia mais dirigir com a minha brasileira, porque ela já não é mais válida. E aí vem outra questão. E se eu pegar a minha habilitação brasileira e transferir para uma habilitação europeia, que a maioria prefere transferir para portuguesa, né? E então usar a minha habilitação europeia aqui na Inglaterra. Eu posso? Gente, tem muita questão sobre isso também lá nos grupos de Facebook que eu fico acompanhando. E eu mesma, né, quando venceu o meu prazo de 1 ano, que eu não podia mais dirigir e eu não encontrei seguro que aceitasse a minha habilitação, então eu tive essa ideia também. Então me falaram que eu posso transferir a minha habilitação brasileira para portuguesa, então eu vou lá, pago a habilitação portuguesa e vou poder usar ela aqui de boa. Só que eu quase caí nessa onda, porque eu tive contato com mais ou menos umas 3 pessoas que faria esse serviço pra mim, né, de fazer essa transferência de habilitação. E eles me cobraram uma faixa de 900 euros, 1.000 euros, mais ou menos, pra fazer essa transferência, porque eu teria que ir lá em Portugal pra poder fazer a minha assinatura, né? Então eu teria que ficar lá uns 2, 3 dias mais ou menos. Então eles me passaram um preço como se fosse de um pacote. Tipo assim, é 1.000 euros. Você vem, tá com hospedagem incluída para 2, 3 dias, o tempo que for necessário, mais a transferência e blá blá blá, isso e aquilo. E aí, essas pessoas começaram a me iludir no sentido de que essa habilitação, eu poderia usar ela definitivamente. Então, nós ficamos um pouquinho assim em dúvida. Será que é verdade? Será que não é? Será como que funciona? Porque, né, dinheiro não nasce, não brota nem árvore pra poder a gente simplesmente pegar e jogar fora. E como eu tinha interesse na habilitação definitiva pra poder eu trabalhar, então eu fui atrás pra poder descobrir se era verdade ou não. E o que eu descobri é que realmente a gente pode fazer essa transferência para habilitação portuguesa, por exemplo,
Eu não vou falar de outros países, porque a portuguesa foi a única que eu fui atrás pra descobrir, então é a que eu tô falando com certeza. Agora, sobre outros países, eu não sei como que funciona, então eu sei que por exemplo, eu poderia fazer lá no. Porque, como eu já acabei de falar, meu esposo é húngaro, nós tentamos fazer esse procedimento de transferir a minha habilitação brasileira pra Hungria pra poder então usar aqui, né? Só que também eles não aceitam, então eu teria que fazer a habilitação húngara, e então, depois da habilitação húngara, eu transferi ela pra inglesa sem precisar de fazer curso ou estudar nada. Eu só pago uma transferência que foi igual ao meu esposo fez. Ele tem a habilitação húngara, então ele só pagou uma transferência pra poder usar a habilitação inglesa. Então a habilitação dele é exatamente igual à minha. É essa daqui, olha, exatamente igual à minha. Só que ele não precisou de fazer as aulas, de fazer nada, porque ele só pagou pra transferir, né, por ele fazer parte da União Europeia. Só que, como a minha é brasileira, então eu não podia transferir ela pra Hungria, depois trazer pra cá e fazer esse rolo. Então eu teria que fazer a habilitação lá. E como eu não falo nada em húngaro, então foi melhor eu tentar fazer aqui, certo? Mas enfim, voltando então lá pra experiência que eu tive, das pesquisas que eu fiz, falando sobre como que seria para fazer a transferência em Portugal. Então eu iria fazer a minha habilitação brasileira, transferir ela para portuguesa, e então eu iria usar a portuguesa aqui na Inglaterra, porque como você faz a transferência uma vez, você não pode fazer a segunda, por exemplo. Se alguém é de Portugal e usa a habilitação portuguesa, então, pelo que eu entendi, não estou falando com 100% de certeza nesse sentido, porque eu não sou portuguesa, mas pelo que eu entendi, quem é português pode transferir a habilitação para inglesa, igual o meu esposo, sendo húngaro, fez. Mas no nosso caso, sendo brasileiros, a gente pode transferir a brasileira para portuguesa, mas depois a gente não pode transferir novamente a portuguesa para inglesa, porque a gente só pode fazer transferência uma vez, entendeu? Então, o que acontece? Eu teria que usar a habilitação portuguesa aqui na Inglaterra. E o que essas pessoas que tentaram me cobrar lá 1.000 libras para poder fazer a minha transferência estavam tentando me esconder é que eu só poderia utilizar a habilitação portuguesa aqui na Inglaterra durante 1 ano, assim como nós utilizamos a nossa habilitação brasileira internacional. Então, qual que é a vantagem de eu pagar 1.000 euros para fazer a habilitação portuguesa, se pela lei eu vou poder usar ela aqui por 1 ano? Existem pessoas que usam mais tempo, lógico que existe. Tem pessoas aí que estão usando essa habilitação por anos, mas isso aí é a base da sorte. Porque se você for pego pela polícia, ou se você precisar revalidar com a seguradora, você pode ter problema porque eles podem não aceitar mais. Então pode ter sempre algum probleminha ou outro. Então vai depender da necessidade de cada um. Então, como o meu inglês não é perfeito, mas eu achei que eu poderia me esforçar e tentar fazer inglês, eu preferi pagar primeiro para tentar fazer inglês, e se eu não desse conta devido à linguagem, então eu ia lá e ia fazer a europeia, a portuguesa, e ia tentar ir me arriscando o máximo que eu pudesse, né, para ir me virando aí pela quantidade de anos que desse. Entendeu? Então, se você tá tentando falar e alguém tá te falando, você pode transferir pra portuguesa, que você vai usar ela aqui por muito tempo, gente, é mentira. Você pode sim usar ela, mas de forma ilegal. De forma legal, você pode usar ela aqui por 1 ano também, assim como nós usamos a nossa habilitação internacional brasileira. Mas de forma ilegal, você pode continuar usando, então você vai arcar com certas consequências no futuro. Agora eu tô falando aqui sobre seguro, e na nossa mente como brasileiro, aí no Brasil, nós fazemos seguro se a gente quiser. É lógico, quando nós pagamos o nosso IPVA anualmente, tem aquele seguro obrigatório que tá incluído no nosso IPVA, né? Que a gente paga anualmente, mas que se você for lá e bater o seu carro, aquele seguro obrigatório, ele não vai ir lá e pagar para poder arrumar o seu carro, né? Mas se você tiver algum acidente, então você pode ir lá, fazer aquela burocracia toda, solicitar pelo governo, um dinheiro lá que eu até esqueci o nome, porque eu nunca usei, então eu nem sei falar direito o nome.
o nome dessas coisas, mas eu acredito que vocês vão saber do que eu tô querendo dizer. Então, no Brasil, a gente paga o seguro, o IPVA anualmente, junto com aquele seguro obrigatório, mas o seguro do carro é opcional. Por exemplo, no Brasil eu tive um Corsa que não tinha seguro. Ou seja, se eu batesse, ia ficar por aquilo mesmo, eu ia ter que me virar do meu próprio bolso. Mas eu tive um Voyage depois, que tinha seguro, porque eu quis colocar o seguro. Então eu coloquei aquele seguro no Voyage que eu tinha, que qualquer pessoa acima de 25 anos poderia dirigir o veículo, que se acontecesse alguma coisa, algum acidente, ou se fosse roubado, o seguro cobria, né, e ia me pagar lá o valor da franquia e etc. Então, quando a gente chega aqui, a gente tem essa mesma mente do seguro, como funciona no Brasil. Então, no começo, eu custei a entender de verdade como que é a questão do seguro. Porque aí no Brasil, por exemplo, o meu Voyage que tinha seguro, eu poderia dirigir, o meu irmão, que era mais de 25 anos de idade, poderia dirigir, o meu pai, a minha mãe, o meu padrasto, qualquer pessoa poderia dirigir, que seria cobrido, né? Se a pessoa fosse maior de 25 anos de idade. É lógico que cada pessoa, quando vai colocar um seguro, ela escolhe um tipo de plano diferente. O meu plano era esse. Mas eu acredito que uma grande maioria escolhe esse mesmo estilo de seguro. Ou seja, no Brasil, no meu caso, né? Se a pessoa fosse maior de 25 anos de idade, eu poderia emprestar o meu carro para qualquer um, o que é uma coisa super chata, porque eu odeio emprestar carro. Odeio. Eu, particularmente, acho que carro não é uma coisa que se empresta. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive que reaprender e mudar a minha mente, porque o seguro aqui não tem nada a ver com o seguro do Brasil. Porque aqui nós temos um carro, um Audi, ao qual o meu esposo dirige, porque ele tem seguro no carro, mas mesmo agora, enquanto, olha, a minha habilitaçãozinha, ela acabou de chegar essa semana. Então vai chegar até o final da história aqui do nosso vídeo para poder você saber como conseguir a sua também. Então, mesmo eu com a minha habilitação, eu ainda não posso dirigir o nosso carro, porque o carro aqui, o seguro é por pessoa, não é por carro. No Brasil, eu coloquei o seguro no Voyage. Aqui, eu tenho que ter o seguro para dirigir o nosso carro. Ou seja, o mesmo carro, se é dirigido por 2 ou 3 pessoas, cada pessoa tem que ter o seu seguro próprio, entendeu? Então, nós temos um Audi, ao qual o meu esposo é segurado, então ele pode dirigir, mas eu ainda não posso porque eu ainda não coloquei o seguro no meu nome, que nós estamos esperando o seguro dele vencer, que já é no mês que vem, para poder ele renovar o seguro no nome dele e me adicionar simplesmente para ganhar um desconto. Porque também não é baratinho assim, não. Ele é um valor quase que individual. Tipo assim, o John vai ter o seguro dele, eu vou ter o meu seguro para usar o mesmo carro. Então, se a gente tem 2 carros, então a gente vai ter que ter 2 seguros, porque é um para esse carro, um para esse carro. Entendeu mais ou menos como que é? Então, aqui não se empresta carro. Aqui as pessoas não podem dirigir carro um do outro, a não ser que a pessoa entre em contato com a seguradora e compre um seguro por um dia, uma semana, que é o que pode acontecer. Um dos amigos do meu esposo, ele tá tirando habilitação, então ele veio aqui para poder o meu esposo ensinar ele a dirigir. Como aqui a gente não pode dirigir o carro de outra pessoa sem ter seguro, então ele entrou em contato com uma seguradora que é própria para alunos, para aprendizes, para quem tá aprendendo a dirigir. Ele entrou em contato com essa seguradora e comprou um dia de seguro. Eu acho que ele pagou R$ 2,80 libras só, R$ 2,80 para dirigir por um dia. Então, ele entrou em contato, comprou esse seguro, então ele pôde dirigir o nosso carro para poder aprender. Então, se fosse acontecesse algum acidente ou fosse parado pela polícia, ele estava dentro da lei. Então, aqui a gente não pode usar carro sem seguro. Por isso que no começo eu expliquei toda essa burocracia do seguro aceitar ou não a nossa habilitação, de ter problema ou não. Porque seguro aqui realmente é uma coisa muito séria. Se você for pego dirigindo sem utilizar seguro, não tem nem valor de penalidade, só para você ter uma noção. Ela é impenável, vamos dizer assim. E eu sei disso porque essa foi uma das questões da minha prova teórica, né? Quanto que vai ser a multa caso você seja pego dirigindo sem ter seguro? E a resposta era
não tem valor. Tipo assim, não é que é de graça, é que é tão sério que você não precisa nem de pagar 1.000 libras, 2.000 libras. Tipo assim, você perde o seu direito de dirigir. Não pode. E outra coisa, quanto é esse seguro? É caro? É barato? É tipo assim, gente, dependendo, o seguro é mais caro do que o carro. Aqui no canal, assim que eu abri o canal, tem um vídeo onde eu mostro os preços de carro. É um vídeo que tá até com uma qualidade, assim, um pouquinho mais baixa, porque eu tava usando uma GoPro com um áudio horrível. Mas se você quiser ter uma noção, é só você procurar aqui, foi um dos primeiros vídeos que eu postei, onde eu mostro mais ou menos o valor do preço dos carros. Mas só pra você ter uma noção, nós usamos um Audi A4, que fala, eu acho. Eu não entendo muito bem de carro. Nós usamos um Audi A4, onde nós pagamos 1.600 por esse carro. 1.600 libras. E o John pagou pelo seguro dele uma média de mais ou menos 900 a 1.000 libras. Ele não tá aqui agora para poder eu perguntar, mas foi uma faixa bem aproximada a isso que ele pagou. É um valor que se paga anualmente. No caso dele, como ele já dirige há mais tempo, então acaba tendo um descontinho, porque o seguro aqui também ele é avaliado igual no Brasil. Tipo assim, dependendo da idade, dependendo de quanto tempo você dirige, dependendo se você já teve acidente. Então tudo isso vai podendo aumentar ou diminuir o valor do seguro. Eu acredito que como o meu vai ser o primeiro, provavelmente vai ser mais caro do que o dele, né? Porque vai ser o primeiro ano que eu vou estar dirigindo aqui, primeiro ano de habilitação. Então eu acredito que vai ser mais caro do que o dele. Mas, por exemplo, se ele pagou uma média de 900 a 1.000 libras pelo seguro dele, o nosso carro foi 1.600. Então ficou quase o mesmo valor. Mas, antes desse carro, antes desse Audi, a gente tinha um... Eu até esqueci o nome do carro, porque ele era muito pequenininho, parecia o carro do Mr. Bean. A gente tinha um carrinho pequenininho, que nós pagamos 450 libras por ele. E o seguro era o mesmo, ou seja, o seguro do carro ficou mais caro do que o próprio carro. Então, a média de seguro vai depender do seu perfil, vamos dizer assim, para poder você ter o valor exato. É lógico que se, por exemplo, se você tem uma Ferrari, o seguro não vai ser o mesmo de você ter um carrinho do Mr. Bean, né? Porque eles também analisam um pouco o valor do carro. Só porque quando é um carro muito baratinho, isso também não quer dizer que o seu seguro vai ser muito baratinho. O seguro, ele tem tipo assim, um perfil mínimo para poder ser seguido, que pode ir aumentando preços de acordo com certos perfis. Então, incluindo o estilo do carro, né? Se for uma Ferrari ou esses carros que aqui tem muito Porsche, essas coisas, com certeza seu seguro será ainda mais caro. Então agora, decidir fazer a habilitação inglesa ou não fazer. Esse vídeo já tá ficando longo, porque primeiro são as explicações e como eu falei, eu gosto de falar tudo bem tintim por tintim. Então o próximo será começando a falar sobre como adquirir a habilitação provisória e tudo mais. Mas agora decidir fazer ou não fazer a habilitação inglesa, gente. O que que você precisa para poder fazer a habilitação inglesa? Primeiro, obviamente você precisa estar legal no país, né? E segunda coisa, além de você estar legal no país, tem que ter... No meu caso, o meu visto saiu em dezembro e eu dei entrada na minha habilitação no final de janeiro. Então, foi um mês depois, ou seja, tempo não tem nada a ver. O tempo que você tá legal aqui não tem nada a ver, desde que você esteja legal no país. Então, outra coisa que você precisa é ter algum tipo de conta no seu nome. Alguma bio que eles falam, que é conta conta de água, conta de luz, conta de gás, conta de telefone. Você tem que ter algum tipo de conta no seu nome, porque você precisa provar o seu endereço para eles. E outra coisa que você também precisa pensar é, depois que você inicia a sua habilitação provisória, a partir do momento que você decide fazer, eu vou fazer a habilitação provisória, se você ainda tá dentro do seu direito de dirigir com a sua habilitação internacional brasileira, você vai perder o direito dela. Então, assim, por exemplo, se você tá dirigindo aí há 2 meses a sua habilitação brasileira internacional, né?
E aí você decide já fazer a sua habilitação inglesa, porque você pensa assim, o prazo de o meu 1 ano vencer, eu já terminei a habilitação inglesa, então eu já vou poder terminar um prazo e já pegar a outra, entendeu? Mas não é assim. No momento que você der entrada na sua habilitação inglesa, que a sua provisória chegar, que a provisória ela é igualzinho essa daqui, igualzinha, só que ela é verde, tá? Então, na hora que a sua provisória chegar, o direito que você tinha sobre a sua habilitação internacional brasileira, ele perde. Então, você já não pode mais dirigir com ela, tá bom? Então, por isso que você precisa decidir se você vai realmente dar entrada ou não. Você tem que decidir referente ao seu inglês, como que tá, porque você vai precisar ler muito, vai precisar responder em inglês. Então, você precisa ver como que vai estar o seu nível de inglês para ver se você vai conseguir. Você precisa estar legal no país e ter uma conta alguma conta no seu nome, alguma conta de energia, essas coisas no seu nome, tá? Então, você tendo essas 3 coisas, é só você ver o que vale a pena pra você. Agora, decidir entre fazer a habilitação portuguesa, a europeia pra lá, ou fazer a inglesa, com certeza eu escolho fazer a inglesa, a não ser que o seu inglês não seja bom o suficiente para poder responder as provas, né? Se o seu inglês não é o suficiente para responder as provas, então você vai ter que estudar mais um pouquinho e enquanto isso você usa a sua brasileira ou então, caso você já tenha mais de 1 ano aqui, você vai lá, faz a portuguesa, transfere para portuguesa, então usa ela aqui na Inglaterra por 1 ano, que é o prazo de você melhorar o seu inglês, de você ir praticando e então conseguir fazer a inglesa. Espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho. Eu sei que o primeiro vídeo já ficou longo, olha, quase meia hora. Mas eu espero que eu tenha conseguido um pouquinho ajudar vocês a tomar a decisão se vocês vão fazer a inglesa ou não. E agora, se você achar que vai fazer a inglesa, então segue comigo para o próximo vídeo que eu vou começar a ensinar o passo a passo de como chegar à sua habilitaçãozinha inglesa na sua casa, tá bom? Então é isso aí, então vamos lá para o próximo vídeo. Um beijo, tchau!